Olá pessoal, tudo bem? Agora nós iremos definir, e começar a trabalhar o que vem a ser integral de linha, É uma aula introdutória sobre integral de linha, nós não vamos esgotar, obviamente, o tema, Essa integral é semelhante ao integral de uma variável, porém, ao invés de integrar um intervalo AB, integramos ao longo de uma curva C. Então a ideia, por exemplo, quando você calcula um integral de um ponto A a um ponto B, você está calculando a área sobre a curva no intervalo AB. Agora imagine que você pegou essa figura no intervalo AB e ao invés do intervalo AB ser uma linha reta, ele seja uma curva. Ou imagine que aquela figura que você fez no intervalo AB virou um tecido que você não esticou ele todo. Então ele ficou uma curva, entre o início e o fim, e você está calculando a integral daquela função na direção daquela curva. Então essa seria a ideia. Então seja uma curva plana C de equações paramétricas x igual a x de t, y igual a y de t, com t maior ou igual a A e menor ou igual a B. Suponha que C é lisa. Lisa significa ter a derivada contínua e diferente de zero. Façamos a partição do intervalo AB em T, formamos subintervalos, E tomando-se xi como x de ti e yi como y de ti, os pontos Pi, x e y vão dividir essa curva C em subarcos de comprimento ΔSi. Então, se nós considerarmos um ponto arbitrário desse subintervalo, nós vamos dizer que a soma S vai ser o produto da função nesse ponto arbitrário por um ΔSi. E aí, nós temos que, se nós tomarmos o limite com o máximo ΔS tendendo a zero, isso aqui é uma função de... Isso aqui é uma soma de Riemann, cujo limite é a integral, no caso de linha. E como o comprimento da curva C é dado pela integral de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt, que seria o comprimento de arco em coordenadas paramétricas, que vocês viram lá no cálculo 2, Então, se nós reescrevermos essa integral aqui, nós vamos ter que a integral de linha de f de x e y ds é a integral de AB de f de x e y de t vezes a expressão, que era o comprimento de arco, dt. Então, o que vai diferenciar, digamos assim, a integral de linha, que a integral de linha vai ter esse termo aqui, que seria o correspondente ao que a gente tem na integral, o comprimento de arco, Então, a interpretação geométrica é a seguinte: se a função f de xy é positiva, então a integral de linha dá a área entre a curva f de xy e a curva C. Então, você tem uma função f de x e y de t, e aqui você tem a curva x e y de t, E aí, a integral de linha vai dar justamente essa área entre essas duas curvas, Vamos a um exemplo. Eu quero a integral de y sobre x no caminho C, que é dado por x igual a t à quarta, y igual a t ao cubo, com t maior ou igual a meio e menor ou igual a 1. Então, essa aqui é a expressão que a gente vai usar, Vamos apenas determinar as derivadas, no caso, dx dt é 4t ao cubo, dy dt é 3t ao quadrado. Vamos colocar isso Vou substituir aqui o y por t ao cubo, x por t à quarta, colocar as derivadas aqui ao quadrado, Simplificando aqui vai dar 1 sobre t, aqui vai ficar 16t à sexta mais 9t à quarta. Podemos colocar o t à quarta aqui em evidência, Esse t à quarta, quando ele sair para fora, vai dar um t ao quadrado, que simplificando por t vai dar t,
E aí nós temos o quê? Uma integral de substituição simples, né? Porque a derivada de t ao quadrado tem t, né? Então vamos chamar o conteúdo da raiz de u. Então u igual a 16t ao quadrado mais 9. du vai dar 32t dt. Aplicando os limites de integração, para t igual a 1, o u vai dar 16 vezes 1 mais 9, que é 25. E para t igual a meio, vai dar 16 vezes meio ao quadrado. Meio ao quadrado é 1/4, multiplicado por 16 dá 4. 4 com 9, 13. Né? E aí nós vamos ter o t dt, que vai dar du sobre 32. Eu já tirei 1 sobre 32. Os limites de integração, que eram meio e 2, ficou 13 e 25. E aqui ficou raiz de u dentro da integral, que é u elevado a meio, cuja integral é u elevado a 3 meios sobre 3 meios. E aí fazendo as continhas aqui, né? 32 por 2 dá 16, vezes 3 dá 48. 25 a 3 meios é 25 raiz de 25 e 13 a 3 meios é 13 raiz de 13. Então tá aí o resultado da integral de linha, né? Uma coisa interessante também é que nós fizemos esse resultado para uma curva lisa, né? As primeiras derivadas aqui são contínuas, mas nem sempre é obrigatório que a curva seja lisa. Você pode também resolver uma integral de linha em que C seja uma união de curvas lisas, ou seja, você tem uma sequência de trechos que são curvas lisas. E aí você pode calcular a integral de linha como sendo a integral, a soma das integrais em cada um desses trechos de curvas lisas. Bom, pessoal, vamos ao segundo exemplo, né? Calcule a integral de linha de 2x ds, onde C é formada pelo arco de parábola y igual a x ao quadrado, de 0, 0 a 1, 1, seguido pelo segmento de reta vertical de 1 e 1 a 1 e 2. Bom, o primeiro passo é construir o gráfico, né? Percebe-se que é uma curva lisa por trechos. Você tem um trecho que é a parábola e outro trecho que é o segmento de reta. E que nesse caso nós podemos fazer a integral de linha ao longo do trajeto C como a soma das integrais de linhas nesses dois trechos. Então vamos agora partir para a resolução de cada uma dessas integrais de linha, né? Primeiro eu tenho que parametrizar as curvas, né, com x e y em função de t, para transformar a integral de linha em uma integral em t e depois resolver essa integral em t para cada uma delas, né? A curva 1 é um arco de parábola, né? Então, nessa equação, se eu chamar o x de t, o y vai ser t ao quadrado. Não existe uma única resposta para uma parametrização. É importante que o sentido seja levado em conta, né? Você quer que a integral de linha seja ao longo desse caminho aqui. Então, ela vai iniciar aqui e terminar aqui. E que essa parametrização obedeça à curva. Né? Eu poderia chamar, por exemplo, de t ao quadrado e t à quarta. Nada impediria. Só ia dar um pouco mais de trabalho do ponto de vista de fazer conta. Né? Mas a parametrização era livre. Agora, o importante é que ela corresponda à curva dada. Né? A outra curva é um segmento de reta em que y vale 1. Então, nós podemos dizer que ao longo do segmento de reta x é constante, é 1, e y é igual a t, com t variando de 1 até 2, para vir daqui para cá. Né? Vamos calcular a integral 1. Então, a integral em C1 de 2x ds, né? Aí lembrando que aqui eu vou substituir x e y pelas funções de t, e o ds é a raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy ao quadrado, dy dt ao quadrado ds, né? As derivadas parciais de x é 1 ao quadrado dá 1, de y é 2t ao quadrado dá 4t ao quadrado, né? Essa integral é uma integral simples por substituição, porque quando você deriva t ao quadrado cai em t, né? Então, eu vou chamar o que está na raiz de u, né? Então, u vai dar 1 mais 4t ao quadrado, du vai dar 8t dt. E aí, quando nós adotamos t igual a 0, o u dá 1,
Quando nós adotamos t igual a 1, o u dá 5, né? Que é 4 vezes 1 ao quadrado mais 1, que dá 5. E aí nós reescrevemos a integral, né? No caso, o t dt dá du sobre 8, né? Mais vezes 2 dá du sobre 4. Então, eu coloquei 1/4 aqui em evidência. Aqui eu vou ter raiz de u, né? Raiz de u é u elevado a meio. Quando integra, vai dar u elevado a 3 meios sobre 3 meios, né? Com u variando de 1 a 5. Aí aqui eu simplifico. Com o 2 por 4 vai dar 2 aqui, né? 2 vezes 3 dá 6. Colocando 5 vai dar 5 elevado a 3 meios, que é 5 raiz de 5. E colocando 1, vai dar 1 raiz de 1, que é 1. Então, essa é a primeira integral, a integral no caminho C1. Vamos fazer a mesma coisa para C2, né? Aí, no caso, 2x, o x aqui vale 1. E o ds vai dar o quê? Vai dar dx dt, a derivada de x em relação a t é 0, ao quadrado dá 0. E dy dt vale 1, ao quadrado dá 1. Então, você vai ter a integral de 2, que vai dar 2t, com t variando de 1 a 2. Vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, menos 2 vezes 1, que dá 2. Então, vai dar 2. E aí, voltando aqui, que a integral de uma curva formada pela união de trechos lisos é a soma dessas integrais, né? Somando 5 raiz de 5 menos 1 sobre 6 com 2, né? 2 é a mesma coisa que 12 sobre 6, e 12 menos 1 dá 11, né? Então, nós chegamos aqui ao resultado da integral, né? É claro que existem mais detalhes sobre integral de linha, né? Nós fizemos apenas uma introdução hoje, né? E na próxima aula nós vamos ver um pouco mais sobre integrais de linhas, mais detalhes, tá certo? Um bom estudo a todos e até a próxima.